Preciso ter muito cuidado com o tecnodeterminismo. É uma encruzilhada vital na trajetória do ser humano na Terra. E há uma coisa curiosa. Eu, por vezes, vejo segmentos religiosos defendendo o tecnodeterminismo sem perceber que ele, em si, como valor, tem uma pretensão antinômica em relação à dimensão religiosa da vida, uma vez que o tecnodeterminismo quer ser Deus, onipotente e onisciente. E, portanto, não considero mesmo que nós pudéssemos, a essas alturas, sequer classificar isto de redes sociais. Penso, contudo, que não estou aqui para realizar o meu plexo de valores. Um juiz não impõe a sua subjetividade pessoal por sobre um colegiado qualificado como esse, tampouco sobre a sociedade. Nós não somos tutores da sociedade e nós, portanto, não podemos agir de modo unilateral em relação àquilo que a humanidade vem produzindo, quer gostemos, quer não gostemos. Então, a primeira observação que faço é esta. Se dependesse de mim, o resultado desse julgamento seria outro, bastante diferente. E seria muito mais rigoroso em relação a tudo quanto aqui dito, porque, de fato, considero que uma sociedade que não cultiva os valores da ciência, da filosofia e da religião é uma sociedade fracassada. É um anti-humanismo, é uma contra-utopia. É preciso ainda, assinalo, ter muito cuidado com aquilo que é íncito hoje a esses meios, que é uma espécie de minimização da mentira, como se fosse algo acessório, menor ou até anedótico. A mentira existe e ela pode ser profundamente nociva, como mostrarei com um trecho do meu voto. É falso que tudo é uma questão de opinião. Você imaginar que a justiça eleitoral não funciona tão bem quanto gostaríamos é absolutamente legítimo. Contudo, dizer que há uma sala escura no TSE, onde magistrados manipulam código-fonte, não é uma opinião, é uma mentira, e uma mentira tipificada. As pessoas não são obrigadas a acreditar em Deus, eu acredito. E eu tenho a minha corrente religiosa. Outros têm outra e há agrupamentos agnósticos ou até ateus. Tudo isso é legítimo, tudo isso é uma opinião. O que não pode é, em qualquer meio, inclusive o virtual, aqueles que são agnósticos pretenderem exterminar quem pensa que Deus existe, ou o contrário. Então, a segunda observação que faço é que é impossível um tribunal que expressa os melhores valores que a humanidade foi capaz de produzir se encontrar diante da mentira institucionalizada e minimizá-la. A terceira observação que faço é que, a partir dessas duas grandes premissas, creio que o papel mais justo de um tribunal constitucional deve ser o da mediação. E, por isso mesmo, o meu voto é coerente com isto. É coerente com a busca de mediação, em que meus juízos absolutamente críticos em relação às redes sociais não serão expostos no meu voto, porque busco exatamente compreender a mediação que o tribunal tem que fazer em relação às outras instituições do Estado, em relação à própria sociedade, em relação às empresas e este etos que, nessa página difícil da história dos povos, nós estamos a vivenciar. Busco também, senhor presidente, o prestígio ao colegiado.
a máxima união possível do tribunal em um tema difícil, autenticamente difícil, um hard case, é um valor a ser buscado, porque fortalece a legitimidade da decisão que nós possamos extrair. O segundo conjunto de observações diz respeito, e são apenas 3 observações, o segundo conjunto de observações, um pouco mais longo, diz respeito a um valor nodal que está sobre as nossas mesas, que é o da liberdade. Não há dúvida que esse julgamento é presidido pela controvérsia quanto aos contornos desse valor. A questão que eu quero fixar é que, independentemente das nossas preferências, nós estamos adstritos a um conceito constitucional de liberdade. Eu vejo que há pessoas que, por motivos talvez ideológicos, ministro Alexandre, praticam ou fingem praticar uma espécie de anarquismo, em que supostamente a regulação atrapalha a sociedade, desde que a regulação não seja contra seus próprios interesses, ou que esta regulação não ajude os seus negócios. Quando a pessoa faz um juízo a partir da sua própria perspectiva, às vezes o anarquismo não é tão anárquico assim. Estamos verificando isso agora numa pátria de referência para o direito constitucional brasileiro, que são os Estados Unidos, em que há disputas muito agudas, muito vivas na sociedade, em torno exatamente dessa dia de liberdade e regulação. Eu realmente não consigo imaginar outro conceito de liberdade que não seja aquele plasmado na Constituição, em que a responsabilidade não só anda de mãos dadas como um limitador externo, mas, sobretudo, como um limitador intrínseco. Não existe liberdade sem responsabilidade em termos constitucionais. Mesmo que haja os anarquistas, os anarcocapitalistas, aqueles que dizem que o Estado atrapalha o desenvolvimento da sociedade. A responsabilidade não impede a liberdade. Só existe liberdade com responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade é tirania. E este é um conceito assentado não só na nossa Constituição, como na tradição filosófica que nós preservamos.